Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tutela das minorias e grupos vulneráveis, segundo ano, intermediário, último bimestre, que bom vocês aqui, tá? Espero que todos estejam bem. Vamos fazer uma aula bem gostosa, bem bacana, tá? Primeiro, nós vamos trabalhar aqui a inclusão da deficiência no sistema interamericano, tá? O sistema interamericano de proteção da pessoa portadora de deficiência. Primeiro, tá? Vocês vão pegar lá na página 107, tá? Hoje a professora até trouxe aqui o material, eu sei que alguns de vocês imprimiram, então, ó, tá lá na página 107. A professora vai trabalhar um tema que é muito interessante. Primeiro, por quê? Nós estamos trabalhando a Corte Interamericana de Direitos, tá? O que significa isso? Professor, é só América Latina? Não, meus amores, a Corte Interamericana é toda a América. América do Norte, América do Sul, tá bom? Essa Corte Interamericana abrange todas as Américas. Por que é importante que você saiba disso? Porque você sabe, né, nesse momento você passa a ter o conhecimento de que esse é um órgão judicial autônomo. O que significa ser um órgão judicial autônomo? A Corte Interamericana, ela é um órgão judicial, ou seja, o que você, digamos que eu peticionei, tá? Digamos que isso aqui é uma petição de uma pessoa que foi exilada, maltratada por ter a condição de pessoa deficiente. Fiz isso aqui no Brasil. Julgou, ninguém decidiu nada. Ou precisava de uma lei e nenhum parlamentar fez. Nada foi feito aqui no meu país. Eu vou buscar amparo aonde? Na Corte Interamericana, tá? É lá que eu vou levar minha petição. É lá que eu vou levar isso aqui para fazer um pedido que vai determinar ao governo brasileiro o cumprimento dessa sentença. Olha a força que isso aqui tem. Porque não adianta a gente falar só Corte Interamericana, e vocês não entenderem o que é. Primeiro, é algo muito sério, tá? Foi criada para a defesa das minorias e dos grupos vulneráveis. Primeira coisa que você tem que entender é isso. Segunda coisa, tamanha importância dessa corte, ela tem mandatos, ela tem pessoas especializadas para trabalhar aqui dentro, tá? Porque esse órgão, ele vai emitir decisões judiciais. E essa decisão, ela tem o quê? Força executiva. Eu posso executar o país que não cumpra, tá? Para que vocês entendam, né, a questão da Corte Interamericana, ela tem um propósito. E qual que é o propósito? É aplicar e interpretar a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Tudo que é relativo à Convenção Americana dos Direitos Humanos, essa Corte Interamericana vai fazer o quê? Deliberar. Vai fazer decisões. Essa coisa julgada é o quê? Uma sentença que pode ser executada em cima desse país de origem. Como que aconteceu? Eu tenho um exemplo, tá? Não é pertinente à nossa aula, que é pessoa deficiente, mas eu sei que vocês não vão esquecer esse exemplo, tá? Já ouviram falar da Maria da Penha? Que gerou a Lei Maria da Penha, que o marido tentou eletrocutar, não conseguiu, deu tiro, não conseguiu matar, tentou sufocar com o travesseiro, não conseguiu. Tudo que aquele homem queria fazer era matar ela, e ela conseguiu resistir, ela conseguiu viver e sobreviver. Cada ação, cada situação que ela denunciou não foi resolvida aqui no Brasil. O que ela fez? A equipe de advogados levou isso aonde? Na Corte Interamericana. Já tinha um projeto de Lei Maria da Penha muito antes de ter a Lei Maria da Penha. Só que nenhum parlamentar fez isso virar lei, virar uma lei de proteção à mulher e à família. Não houve essa possibilidade. E aí o que aconteceu? Quando isso aqui foi levado lá na Corte Interamericana, a Corte disse o seguinte: ei, Brasil, ó, fizemos sentença, vocês vão ter que colocar essa lei em prática, porque muitas mulheres estão sendo mortas, espancadas, e vocês não têm legislação para isso. Isso veio para o Brasil, o governo acolheu essa legislação e fez o quê? A Lei Maria da Penha. Gostando ou não gostando, teve que cumprir essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Essa é uma breve história, muito bem resumida, tá bom? Só que eu quero que vocês memorizem isso para que vocês não esqueçam
a importância da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá bom? Beleza, sabendo a importância dessa corte, sabendo a importância do sistema interamericano de proteção a grupos vulneráveis e minorias, nós vamos entrar na nossa aula. Qual é o nosso público aqui? Qual é o nosso cliente aqui? Pessoa portadora de deficiência. A pessoa portadora de deficiência, ela também está abrangida pelo sistema interamericano, tá? Então a professora vai fazer a leitura de alguns itens. Se vocês quiserem ir grifando no livro de vocês, é como se a gente estivesse em sala de aula. Infelizmente não podemos estar, né? Mas a gente vai fazer isso por aqui, tá bom? Pega uma canetinha colorida, pega o teu material, como você sempre fez em sala de aula, e vamos fazendo aqui o conteúdo. Vamos lá. O objetivo, né, desse estudo é analisar aqui o sistema interamericano e o contraste do modelo social. Gente, existe uma situação de sistema interamericano que defende a pessoa portadora de deficiência. Só que nós temos um contraste com o sistema social. Para você conseguir um benefício social para uma pessoa portadora de deficiência, é algo difícil, é algo discriminatório e é algo recriminatório. E eu digo isso para vocês porque a gente verifica isso na pele, tá bom? Não é algo bonito de se ver, não é algo que o sistema esteja ajustado e adequado a essa realidade. Então nós temos que nos lembrar aqui que essa estrutura orgânica é responsável pela promoção dos direitos humanos também, né? Ela tem a questão de a agregação de um novo paradigma para que haja uma mudança comportamental, social, de respeito à pessoa portadora de deficiência. E isso é um marco, tá? E se nós pensássemos assim, dentro de um contexto de época, eu volto naquele contexto histórico, tá? A pessoa portadora de deficiência, por milênios, ela foi a escória da sociedade. Ela foi aquilo que tudo de ruim é como se fosse um castigo você ser uma pessoa portadora de deficiência. E para muitos isso ainda é intrínseco. Você simplesmente pelo fato de ser diferente, você é uma tragédia ambulante, você é um estorvo. Isso é muito triste porque essa falta de valorização faz com que a pessoa portadora de deficiência tenha sintomas psicológicos, psiquiátricos e que leve a muitas gravidades, não só da doença física, mas também da doença mental, tá? Existem casos de sucesso e existe uma mudança de legislação. Para vocês terem uma ideia, a Corte Interamericana ela foi fundada no ano de 79, tá? 22 de maio de 1979. E essa corte, ela fica em San José, que é lá na Costa Rica, e lá na Costa Rica nós tivemos inclusive o pacto, né, internacional aí da Convenção pelos Direitos da Pessoa Humana, que é o Pacto de San José da Costa Rica, justamente porque essa corte interamericana fica lá. Professor, então, se eu estou advogando, eu quero montar uma petição para um cliente que sofreu uma discriminação e essa discriminação é tamanha que pode versar sobre uma produção de lei que pode atingir o Brasil todo e todas as pessoas portadoras de deficiência, eu posso, se eu tiver negativas aqui no Brasil, eu posso levar lá na Corte Interamericana de Desenvolvimento, de Defesa dos Direitos Humanos? Sim, você leva lá. No momento que você leva lá, você está lutando pelo direito dessa pessoa. Você está pedindo, você está peticionando para que essa pessoa receba um direito, ok? É desse jeito mesmo. Vamos lá. Isso ocasionou o quê? Ali na parte da introdução, mudanças sociais, políticas e jurídicas. Sociais, porque nós tivemos que adequar um sistema de benefícios para essa pessoa portadora de deficiência. Políticas, porque eu tenho que ter uma interação, uma agregação política dessa pessoa e também uma visualização do aumento dessas pessoas, tá? Porque nós, pessoas portadoras de deficiência, nós temos uma quantidade em torno de 600 milhões de PCDs no mundo. E essa qualidade nos garante aqui políticas públicas, tá? Que devem sim ser implementadas, que o governo tem obrigação e obrigatoriedade de colocar isso em prática. Outro item que nós temos é o contexto jurídico. Será que as leis sempre foram feitas pensando na pessoa portadora de deficiência? Isso é triste,
Mas o direito, ele não acompanhou essa mudança social, ele veio acompanhar depois de 79, quando essas normas foram incluídas, tá? Porque de 79, início da década de 80, em 2006 nós tivemos a Convenção da Pessoa Portadora de Deficiência, a Convenção da ONU. Então, assim, os anos foram se passando e legislação efetiva que realmente houvesse um cumprimento de direitos e garantias fundamentais para as pessoas portadoras de deficiência, nem sempre foram agregados, tá bom? Então, dentro dessa interação, tá, entre a pessoa deficiente e a sociedade, houve um longo período e um espaço de tempo. Então, são coisas, atos, circunstâncias que há uma mobilidade social, uma mentalidade, uma mudança de mentalidade social, ok? Item 2, tá? Vira a página aí, pega o item 2, 108. O conjunto de normas orientadas à proteção dos direitos das pessoas com deficiência no sistema interamericano. Gente, aqui nós temos um conjunto de normas, tá? A primeira norma aqui que nós tivemos é um protocolo adicional. O que é esse protocolo adicional, tá? O protocolo, ele vai trazer artigos que vão normatizar a situação interamericana, ou seja, em todas as Américas, do que se pode e do que não se pode fazer para esta pessoa portadora de deficiência. E aqui está o artigo 18, ó, proteção das pessoas com deficiência. Toda pessoa afetada por uma diminuição das suas capacidades físicas ou mentais tem direito a receber atenção especial a fim de alcançar o máximo desenvolvimento. Atenção especial para alcançar o máximo desenvolvimento. Muitas vezes a gente vê o contrário, né? Vê jogar essa pessoa lá para baixo. Não, não é isso que diz a lei. Essa pessoa, ela tem que ser agregada, valorizada, porque ela tem uma condição especial, tratando-se de uma circunstância especial, ok? Vamos lá. Então, desenvolvimento da sua personalidade. Para isso, os Estados partes comprometem-se em adotar as medidas necessárias para esse fim. Ou seja, o Estado, ele se compromete a partir da assinatura desse termo aqui no caso, né? Esse aqui foi 17 de novembro de 1988. Esse termo aqui foi assinado e isso fez com que houvesse um compromisso dos estados, né? E esse compromisso dos estados é muito interessante porque tem que ter uma inovação, tem que ter uma adoção de medidas especiais para essas pessoas. Hoje, quando a gente vê um discurso presidencial, um discurso em TVs, né, principalmente governamentais, a gente consegue acompanhar a divulgação via letras libras, por exemplo. Então a gente consegue verificar essa possibilidade de que muitos estão assistindo, muitos precisam entender esse contexto. E a transmissão com o quadrante de letras libras é uma das obrigatoriedades que a lei impôs ao Estado brasileiro e que está havendo cumprimento. A gente espera que sempre haja esse cumprimento, né? Porque se você tem todas as suas condições, ótimo, né? Deus te abençoe, que você se mantenha, se você se mantenha bem. Mas e quem não tem? Eu tenho que pensar no próximo, eu tenho que pensar em quem está ao meu redor. Quais as possibilidades e condições que eu devo ter e que eu devo conduzir para que essa pessoa chegue também, né? Aqui é interessante que ele fala assim, alcançar o máximo desenvolvimento de sua personalidade. Então, o governo, ele precisa estar atento a isso, os programas de saúde precisam estar atentos a isso. Como que eu vou criar uma alternativa medicinal, uma alternativa fisioterapêutica que possa agregar valor e gerar esse máximo desenvolvimento da pessoa, da criança, do portador de necessidade especial, de deficiência. Então, são coisas que deve ter esse pensamento, tá? Outra situação que nós temos aqui, o Protocolo de San Salvador, tá? Protocolo de San Salvador, contém disposições específicas sobre o usufruto das pessoas com deficiência nos direitos à educação e ao trabalho. Aqui nós estamos na página 109, tá? O primeiro
parágrafo ali. Então, usufruto. O que é esse usufruto? Ela tem o direito de usufruir de uma educação especial, tem o direito de usufruir de condições especiais de trabalho. Se tiver, por exemplo, se a pessoa for for anã e ela tiver que trabalhar num banco, ela tem que sim ter um banco adaptado a ela para que ela preste esse serviço com toda a dignidade do mundo. Educação. A educação ela tem que ter esse requisito, tem que ter esse parâmetro, tá? Uma sugestão, inclusive, né, que pode ser adotada pelos vídeos gravados aí por todas as instituições, né? Que haja a tradução via letras libras para o surdo-mudo. Então, são adaptações, são sistemas de adaptação que a gente pode pensar, poxa vida, isso é importante para alguém. E se você satisfaz ou realiza a necessidade de uma dessas particularidades, você já contribui com esse caráter de dignidade da pessoa humana, tá bom? Outra situação que nós temos aqui, né? Dentro da Convenção Interamericana contra o Racismo, que também faz parte ali do rol, tá, de normas legais, Convenção Internacional contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Conexas de Intolerância e a Convenção Interamericana contra toda a forma de discriminação e intolerância. Esta, né, a última aqui, ó, discriminação e intolerância, ela tem uma particularidade, tá, pessoal? Ela reconhece a deficiência como uma discriminação. Tá? A deficiência por si só já causa uma discriminação. Quando a pessoa ela emite, né, ela fala que ela é portadora de alguma deficiência, automaticamente já se tem uma questão, né, que envolve a preocupação, que envolve um cuidado maior e por isso a lei requer essa proteção extra. Professora, mas nem todo mundo fala mal, nem todo mundo olha torto. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. O sentido jurídico que eu estou dizendo aqui é que essa pessoa ela requer condições e direitos especiais. Nesse requerer condições de direitos especiais, ela vai fazer com que haja prerrogativas para um peticionamento. Como que são essas prerrogativas para o peticionamento? Você pede perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos o que aquilo está afetando essa pessoa. Essa pessoa é portadora de deficiência e está em uma condição de piora no local de trabalho. E isso faz com que haja uma prerrogativa de irregularidade dentro dessas funções, tá? Outra situação que nós temos aqui, tá? Aqui no caso desse rol normativo, é a proibição da discriminação baseada numa deficiência antecedente de deficiência, consequência de deficiência anterior ou percepção de uma deficiência presente ou passada, tá? Independente dessa condição, presente, passada, antecedente ou consequente, isso não pode haver. Tá? Por que eu estou falando isso? Professora, né, antecedente, consequente, questão de presente ou passado? Vamos lá. Você tem um funcionário ou você conhece uma empresa que tem um funcionário, esse funcionário bateu de moto, era motoboy. Perdeu 2 pernas, perdeu um braço também. Essa pessoa volta para o local de trabalho e o empregador quer que ela desempenhe as mesmas funções que antes. Como? Não tem como. Eu tenho que adaptar. E de maneira nenhuma pode discriminar. Não há essa possibilidade de discriminação. Porque a lei, ela é um complexo retaliativo, tá bom? Então, dentro dessa questão, a gente já parte aqui para o item 3, tá? O item 3 ele vai trazer o trabalho da comissão para eliminação de todas as formas de discriminação. Essa daqui é a parte final da nossa aula. Por que eu tenho essa comissão para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a pessoa portadora de deficiência? Professora, mas tem lá na Corte Interamericana uma comissão instalada para analisar essa situação? Perfeito, é esse raciocínio que eu quero que você tenha. Essa comissão são pessoas, tá? Que trabalham com isso, que sabem, que têm esse conhecimento e que dentro dessa sistemática vai ter o quê? A circunstância de comissão, equivalência à comissão para julgar e analisar esses pedidos. Então aqui, primeiro, tá? A sigla CIPCD, tá?
Comissão para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação entre as pessoas portadoras de deficiência. Ele é um órgão que supervisor, ele vai supervisionar o cumprimento de todos os acordos no sistema interamericano. Mas o Chile está cumprindo? Vamos lá ver. A Argentina está cumprindo? Vamos lá ver se está cumprindo o acordo que fez aqui de acessibilidade em todas as ruas, por exemplo. Vamos lá verificar se isso está sendo cumprido. Entenderam? Então tem que ver o cumprimento dessas ações. Também, existem reuniões pré-agendadas. Essas reuniões equivalem após a retificação do pacto. Por exemplo, o Brasil é signatário, ou seja, o Brasil tem esse pacto, de San José da Costa Rica, ele acolheu, ou seja, é status constitucional. E aí o que acontece? Essa comissão analisa se o Brasil está cumprindo esses requisitos para as pessoas portadoras de deficiência. Se não estiver cumprindo, haverá o quê? Notificações, expedições de barreiras ou de viabilidades econômicas, até porque há o descumprimento desses requisitos. Outra situação que nós temos aqui, que é integrada a um representante, 2 suplentes designados por cada estado. Professora, mas se tem um desígnio aqui de cada estado, então quer dizer que o Brasil pode designar uma pessoa para fazer parte dessa comissão interamericana aqui de eliminação de todas as formas de discriminação? Exato. O Brasil pode indicar um profissional e um suplente, tá bom? Essas pessoas, elas vão ter um mandato de 4 anos. Não é prorrogável, tá, gente? É só por 4 anos que essa pessoa vai ficar ali à frente desse cargo, dessa função, tá bom? Não tem possibilidade de reeleição, tá? E qual é a função principal, tá? Registrar o progresso e a aplicação da Convenção de Direitos Humanos Americana de Direitos Humanos em todos os países da América, né? Então, essa questão, ela vai versar, tem aqui o artigo 12, né? Que vai falar o seguinte: não trata apenas de analisar a perspectiva de avaliar a legislação interna de cada estado. Quando fala estado aqui é país, tá, pessoal? Cadê? Parte relacionada com a interdição e tutela, mas também analisar, para além das questões jurídicas, as implicações práticas dessas medidas estatais. Gente, vamos pegar um município pequeno. A lei diz o seguinte, que tem que ter garantia na área urbana de acessibilidade. Eu já fui em cidade aqui da região que a rampa de acesso era muito acima de 90 graus e a rampa de acesso dava em cima do quê? De um quebra-mola. Eu já contei isso aqui para vocês. Gente, vai garantir acessibilidade? Não. Cumpre a lei? Não. Isso é na prática? É. Então, vai além somente do cumprimento da lei. O que está sendo feito por essa pessoa, portadora de deficiência? Como vai o respeito a essa pessoa? E aí, nós também somos fiscais. Todos nós somos fiscais desses requisitos legais. Não só a Comissão Interamericana de Fiscalização, mas nós também somos. Claro que tem pessoas responsáveis, mas nós somos algumas dessas pessoas que também podemos denunciar, fiscalizar e peticionar pedindo esse direito, tá? Quando eu digo nós é porque da área jurídica, tá? Daqui a pouco vocês estarão formados, estarão peticionando e tem que ter esse conhecimento, tá bom? E essas questões caem bastante no exame da ordem. Eu quero que vocês façam uma leitura apurada aqui do material do livro e a professora finaliza a aula aqui, tá? Eu peço que vocês façam a leitura, façam os exercícios, tá? E nos encontramos aí na nossa aula ao vivo para trabalhar um pouquinho mais esse assunto, ok? Um abraço para vocês.